Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom que nós estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Há 2 semanas nós conversamos aqui a respeito do homem. Eu falei sobre a criação do homem, o propósito da criação do homem. Na semana passada vocês tiveram uma aula muito boa, uma aula maravilhosa com o nosso irmão Pablo. Ele falou a respeito do pecado, a origem do pecado e o quão mal o pecado faz para os homens. Depois do homem ter sido criado e ter pecado lá no Jardim do Éden, Jesus Cristo era o plano de salvação para fazer com que o homem que havia pecado pudesse, obviamente, desfrutar a eternidade com ele no céu. E para que isso acontecesse, foi preciso que Jesus descesse do seu trono, viesse até a terra. Deus se fez homem, habitou entre nós. E por meio da morte do justo Senhor e Salvador, nós podemos hoje alcançar a salvação. Então, é sobre este assunto, um assunto central no Evangelho, que eu quero falar com vocês aqui nesta oportunidade. Hoje eu falarei sobre a salvação. Para iniciar essa aula, eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 3. João, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 18 será a nossa leitura nessa oportunidade. João capítulo 3, versículos 14, 15, 16, 17 e 18. A Bíblia diz assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, ou seja morto, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Este texto é claro e repetidas vezes fala a respeito do plano da salvação. O plano da salvação é Jesus Cristo morrendo na cruz e por meio dessa morte a ira de Deus sendo derramada sobre ele, e a partir desse derramamento da ira de Deus sobre Jesus Cristo, os homens podem ser salvos, porque eles foram justificados em Jesus Cristo. Mas para que essa salvação aconteça, o texto é muito claro e é tão claro que o João repete algumas vezes: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. De maneira que para alcançarmos a salvação, é preciso crermos no plano de salvação. É preciso crermos em Jesus Cristo. É preciso olharmos para a cruz. Veja que o texto inicia no versículo 14, dizendo que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, importa que o Filho do Homem seja morto. Se você quiser conferir esse texto, você pode abrir a sua Bíblia em Números, no capítulo 21, versículos 6, 7, 8 e 9. Lá, os homens que estavam no deserto, os hebreus que estavam no deserto, estavam enfrentando uma peste de serpentes e muitos estavam morrendo por causa disso. Eles sabiam que isso estava acontecendo por causa do pecado deles, da desobediência deles. E eles clamaram a Moisés e disseram: Moisés, pede a Deus um plano para nos salvar, para que a gente não morra por causa dos nossos pecados. E aí Moisés orou ao Senhor. E Deus disse assim: levanta uma serpente, Moisés, uma serpente de metal. E há de ser que todo homem que olhar, que quando for mordido por uma serpente, olhar para a serpente de metal, esse homem será salvo. E aí, quando João escreveu, João obviamente entendia a simbologia dessa serpente que foi levantada no deserto. E ele disse: assim como a serpente foi levantada por Moisés no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que olhar para ele, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. É sobre isso que eu vou falar hoje.
sobre salvação, sobre a vida eterna que nós teremos com Deus, com Jesus no céu ou com o inimigo no inferno. Jesus Cristo morreu para que nós tivéssemos a oportunidade de estar com Ele para sempre, para toda a eternidade. Eu pretendo falar hoje a definição de salvação, ainda do que precisamos ser salvos, quem pode nos salvar, como ser salvo e quais as características daquele que é salvo. Iniciaremos agora pela definição, o que é salvação. A palavra salvação procede de um vocábulo grego que é sotéria. Por isso que estudar sobre salvação dentro da teologia sistemática é estudar soteriologia. Ou seja, soteriologia é a doutrina ou é o estudo sobre salvação. A palavra sotéria significa livramento, proteger do dano. Ou seja, alguém que está em apuros, alguém que está passando por uma situação muito complicada, uma situação emergencial e que precisa ser salvo dessa situação. Isso é sotéria. Segundo o dicionário bíblico de Almeida, salvação é o ato e processo pelo qual Deus livra a pessoa da culpa e do poder do pecado e a introduz numa vida nova, cheia de bênçãos espirituais por meio de Jesus Cristo. Então, o ato e processo de Deus de livrar uma determinada pessoa da culpa do pecado e introduzir essa pessoa numa nova vida, numa vida com Cristo, numa vida com Deus, nós chamamos isso de salvação. E é essa definição que o dicionário bíblico de Almeida traz. Mas eu gosto ainda mais da definição do R6 Pro. Pro diz assim: a Bíblia usa o termo salvação em um sentido específico para se referir à nossa redenção definitiva do pecado e a reconciliação com Deus. Neste sentido, a salvação é da calamidade final, ou seja, do juízo de Deus. Então a salvação é a redenção do homem, é o livramento do homem do juízo de Deus segundo Spro. No Antigo Testamento nós temos já várias promessas de salvação. Na verdade, se nós olharmos para o Antigo Testamento, praticamente todo o Antigo Testamento, há promessas de salvação. Eu quero destacar apenas duas que estão escritas no livro do Gênesis. No capítulo 13, no versículo 15, nós temos ali contida a primeira promessa de salvação. Depois do homem pecar, depois da mulher pecar, Deus começa a dar castigos ao homem, à mulher, à serpente. E em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, Deus diz assim: estabelecerei o meu conserto entre ti e a mulher. Olha o que ele está dizendo: eu vou consertar tudo. E entre a tua descendência e a descendência da mulher, Adão. Porque este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso aqui é Deus falando ou dando o castigo à serpente. A serpente que era a representação do mal ali no Jardim do Éden. E Deus está dizendo assim: a descendência dessa mulher vai ferir a tua cabeça. Ou seja, você será destruído pelo descendente homem que nascerá dessa mulher. Obviamente que a promessa ali era a promessa da vinda de Jesus. Homem, 100% homem, 100% Deus. E que a partir dele, por meio dele, a salvação viria para os homens. Deus ainda fez uma promessa ao seu servo Abrão. No capítulo 13 e no versículo 3, Deus diz assim em Gênesis ainda: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. É uma promessa de Deus. É uma promessa de Deus que foi feita a Abrão e que está estabelecida aqui em Gênesis no capítulo 12 e no versículo 3. No Novo Testamento, obviamente, a quantidade de promessas que a gente tem é infindável, tá? Mas eu quero ler apenas duas também
no Novo Testamento. Antes de Jesus ir para os céus, no capítulo 14 do Evangelho de João, ele disse assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa promessa que Deus nos fez é uma promessa maravilhosa e nós precisamos atentar para esta promessa. João registra na sua primeira carta, no capítulo 2 e no versículo 25, que esta promessa ele nos fez, a vida eterna. Jesus Cristo nos prometeu a vida eterna e por meio dessa promessa nós podemos crer que de fato ele nos salvará. Na verdade, ele já nos salvou. E a pergunta é: salvou-nos de quê? Nós que somos cristãos. Nós somos salvos de quê exatamente? Essa pergunta parece-me uma pergunta muito importante, porque às vezes nós ficamos pensando que nós somos salvos simples e puramente do pecado. É uma verdade, mas é por causa do pecado que a ira de Deus deveria vir sobre nós. É por causa do pecado que a ira vindoura deveria vir sobre nós. Mas na verdade, ao invés de vir sobre nós, ela veio sobre Cristo na cruz do Calvário. 1 Tessalonicenses, no capítulo 1 e no versículo 10, diz que Jesus é quem nos livra da ira de Deus, que certamente virá. Aqui, obviamente, o apóstolo Paulo está falando sobre o julgamento de Deus sobre todas as pessoas, que acontecerá no final dos tempos. E essa ira de Deus que virá sobre todas as pessoas, na verdade não virá sobre nós, porque ela já veio sobre Cristo na cruz do Calvário, né? Romanos, no capítulo 5, versículo de número 9, diz: agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Então é por causa do sangue de Cristo, é por intermédio do sacrifício de Cristo que nós somos ou seremos salvos da ira de Deus. Observe que em Isaías, no capítulo 53, no versículo 10, capítulo que fala a respeito da paixão de Cristo, diz que foi propósito de Deus torturá-lo e fazê-lo passar por toda dor. E embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade de Deus prosperará em suas mãos. Ou seja, no momento em que Jesus estava sendo sacrificado na cruz do Calvário, era a ira de Deus que estava vindo sobre a vida dele. E o fato de ele ter absolvido essa ira nos fará com que no final dos tempos, quando o mundo for julgado, nós não sofreremos a ira de Deus que virá sobre nós, porque nós somos salvos por Jesus Cristo, libertados por ele da opressão maligna do pecado. E quem pode nos salvar não é outro, apenas Jesus pode nos salvar. Observe que quando o anjo veio fazer a promessa do nascimento de Jesus, e essa que eu vou ler está em Mateus, no capítulo 1, versículo 21, ele diz assim: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele, olha o que é que ele vai fazer, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus Cristo é o grande Salvador, é aquele que salva os homens do pecado. A palavra Jesus, o nome Jesus, significa o Senhor salva. Lucas capítulo 19, versículos 9 e 10. A Bíblia nos mostra aqui nesse texto de Lucas o próprio Jesus que estava lidando com um determinado homem, e Jesus diz o seguinte, diante da fala do Zaqueu. Jesus declarou:
hoje houve salvação nesta casa, pois este também é filho de Abraão, porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Olha o que Jesus diz aqui, que ele mesmo, chamado de o Filho do Homem, veio buscar e salvar o que estava perdido. Então a missão de Jesus era salvar as pessoas, era salvar a humanidade. João capítulo 14, versículo 6, o mesmo Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então é Ele que nos religa com o Pai, é Ele que nos salva da ira que deveria vir sobre nós. Jesus Cristo é o nosso Salvador. E qual é a maneira, como nós poderemos ser salvos? A Bíblia também é muito clara a respeito da maneira como nós podemos ser salvos. Precisamos atentar para Cristo, crer nele e abandonar os nossos pecados. Isso está muito claro em Mateus no capítulo 2. A pregação de João Batista era: arrependei-vos e credes que o reino de Deus é chegado, ou que o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, abandone os seus pecados, era o que João Batista pregava. Essa mesma mensagem também foi pregada por Jesus. Jesus, em Mateus no capítulo 4, versículo 17, diz que Jesus pregava e dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, uma característica, um critério que deve ser cumprido para que a pessoa seja salva é se arrepender dos seus pecados, é atentar para o sacrifício de Cristo, é crer nele. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículos 30 e 31, logo depois de o apóstolo Paulo, juntamente com Silas, ter sido libertado da prisão, o carcereiro disse assim: homens, o que é que eu faço, senhores, para que eu possa ser salvo? E a resposta de Paulo foi muito clara: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então, é a crença em Jesus Cristo, o abandono do pecado, o abandono do mal, que fará com que nós possamos ser salvos. A palavra de Deus em 1 João, no capítulo 2, e no versículo 22, 1 João 2 e 2 diz que Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Então, o fato de Jesus ter morrido significa dizer que todas as pessoas da terra, todas as pessoas do mundo podem alcançar a salvação, desde que creiam nele, desde que abandonem os seus pecados, desde que atentem para a salvação que foi feita, que foi conduzida por ele ali na cruz do Calvário. A Bíblia diz que exatamente isso em 1 João, capítulo 2, versículo 2. Jesus Cristo é a propiciação. Ele se ofereceu a Deus em sacrifício por causa dos nossos pecados. O novo dicionário bíblico, que foi organizado por J.D. Douglas, diz o seguinte: Cristo é a nossa salvação, pelo fato de ser a propiciação pelos nossos pecados, como resultado do amor de Deus. É Deus, em seu amor derramado por intermédio do sangue vivificador de Cristo, que cobre os nossos pecados e nos purifica. Então a purificação está no fato de nós atentarmos para Cristo e o seu sacrifício. E é possível ser salvo sem atentar para o sacrifício de Cristo? Olha o que diz o escritor aos Hebreus no capítulo 2 e no versículo 3. Como escaparemos nós da ira de Deus se não atentarmos para uma tão grande salvação? Salvação essa que foi operada na cruz do Calvário. É preciso atentarmos para o sacrifício de Cristo, o sacrifício que foi realizado na cruz. E aí, depois de percebermos esses caminhos que precisamos seguir, pode nos surgir a pergunta: mas Emerson, é possível nós sabermos quem é salvo ou quem não é? Na verdade, nós precisamos estar preocupados com a pregação do Evangelho, com o anúncio do Reino de Deus. Mas, assim, características que se encontram
naquelas pessoas que já foram salvas. Veja, não serão salvas, já foram salvas da ira de Deus por meio de Cristo. Observe que em 1 João, no capítulo 3 e no versículo 10, diz o seguinte: deste modo, conhecemos quem são os filhos de Deus. Olha o que João está dizendo. Se vocês querem conhecer os filhos de Deus, nós conhecemos os filhos de Deus. De que maneira? Deste modo, nós conhecemos os filhos de Deus. E quem são os filhos do diabo? Ou seja, quem é filho de Deus e quem é filho do diabo? Quem não pratica justiça não procede de Deus, nem tampouco aquele que não ama seu próprio irmão. Ou seja, característica daquele que é filho de Deus, ele ama a justiça. Ele ama o seu próximo, ama o seu irmão. Então, se você percebe que alguém de fato está amando a justiça, amando o seu irmão, essa é uma característica de quem é filho de Deus. Em Mateus, no capítulo 7, versículos 15 e 16, Jesus disse assim: pelo fruto se conhece a árvore, acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu interior são como lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Então é pelo fruto que a gente conhece a árvore. É pelo fruto que a gente conhece quem de fato é filho de Deus e quem é filho do diabo. João capítulo 15, versículo 8 diz: o que glorifica meu Pai é que vocês deem frutos em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Então é o fruto que identifica aquele que é filho de Deus. E aí a gente tenta perceber o que é o fruto. O fruto é o amor. É o amor que deve estar acima de qualquer coisa. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, ele falou sobre o fruto do Espírito. Ele disse assim: o fruto do Espírito é amor. Então esse é o fruto, amor. E há manifestações desse fruto por meio do gozo. Enquanto o cristão está na tormenta, ele consegue não apenas ser feliz na tormenta, mas ele consegue ter gozo na alma. E por que isso acontece? Porque o fruto do Espírito está nele, o amor. O amor tranquilo, o amor alegre, o amor feliz. O Espírito Santo de Deus habita na vida dele. Então ele tem gozo na tormenta. Ele tem paz na tormenta, né? É gozo, é paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Todas essas características estão naqueles que são filhos de Deus. Então a característica do filho de Deus, daquele que de fato abandonou o pecado, e aí claro, quando eu digo abandonou o pecado, não é que não peca mais, é que, preste atenção nisso, não sente mais prazer no pecado. Porque quando nós estávamos distantes de Deus, nós pecávamos e sentíamos prazer, achávamos aquilo o máximo, né? Maravilhoso. No entanto, perto de Deus, o pecado já não nos alegra mais. Nós rejeitamos o pecado. Essa é uma característica daqueles que são de fato filhos de Deus. Ele ama o seu próximo, ele ama, ele sente o amor de Deus na sua vida. Ele se sente perdoado e percebe que, pelo fato de Deus tê-lo perdoado, Deus também quer e pode perdoar a todas as pessoas. 1 João, no capítulo 3, versículo 14, diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Ainda, 1 João capítulo 2, versículo 9, diz que aquela pessoa que diz que está na luz, mas odeia o seu irmão, continua em trevas. Então, se o seu coração ainda consegue nutrir ódio por alguém, que seja próximo de você, da sua família, alguém da igreja, se você consegue odiar alguém, isso é um indicativo de que você, de fato, ainda não é salvo. Porque o salvo
não consegue nutrir ódio dentro do seu coração pelos seus próximos, os que são amigos, os que são da família, muito menos, ou também menos ainda, pelos inimigos, né? Amando a quem nos ama, o que é que a gente faz? Precisamos amar aqueles que nos odeiam, aqueles que nos maldizem. Então, se o teu coração está pesaroso com relação a alguém, alguma pessoa, por alguma coisa que lhe foi feito, curve-se diante de Deus, dobre-se diante dele, peça para que ele retire esse sentimento negativo do teu coração, porque esse sentimento não é um sentimento que vem de Deus, não é um sentimento que o salvo deva tê-lo. Para encerrar, eu quero citar um clássico texto que está escrito em Efésios, no capítulo 8, que diz assim, Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. No versículo 9 diz: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Sobretudo, isso diferencia a salvação que é pregada no cristianismo para a salvação que é pregada nas outras religiões. A salvação que Deus nos oferece, ela nos é oferecida não porque a gente merece, mas porque Jesus Cristo simplesmente resolveu nos dar. A salvação é pela graça. Pela graça de Deus, nós somos salvos, por meio da fé, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família e que você seja um instrumento de Deus para que o Evangelho chegue a muitas pessoas, para que muitas pessoas sejam salvas, assim como você foi. Salvos da ira de Deus, salvos do pecado, salvos do mal. Que Deus te abençoe e te conceda uma semana abençoada.